Graça e paz, conectados, Shalom, boa tarde, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa tarde, que estamos mais uma vez, irmãos, para louvar e bendizer o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, esse nome do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, né? Esse nome que nós herdamos, o mais excelente nome, o nome poderoso de Jesus. Por isso aqui nós estamos nessa tarde, com o nosso propósito, com o nosso propósito, com aquilo que Deus estabeleceu para o nosso coração, uma tarde profética. Eu creio que Deus tem uma palavra profética, né? Porque a Bíblia é toda profética. Quanto a isso, eu vou convidar algumas pessoas aqui e você fica com esse louvor aí, o nome de Jesus, o nome poderoso de Jesus. Aleluia. Sobre sua família, irmãos, chame o santo nome Jesus. Aleluia. Seu nome é cura. Seu nome é poderoso, seu nome é vida, aleluia. Oh Senhor Jesus, dissipa as trevas, aleluia. Maravilhoso estar na presença de Deus, louvar. Quanto tempo temos nessa vida, não sabemos o quanto tempo nos resta, mas é tempo de louvar ao Senhor, tempo de bendizer e exaltar esse nome que está acima de todo nome, esse nome que nos traz vida, nos traz segurança, esse nome que vai nos levar a herdar o reino dos céus, aleluia. Toda depressão nessa tarde, toda opressão maligna, em nome de Jesus, vai batendo em retirada todas as hostes do celestial do mal, todo aprisionamento de alma, quebra as cadeias nessa tarde, meu Senhor, em nome de Jesus. Teu nome é poderoso, teu nome é santo, Deus, teu nome é santo, santo, santo é o teu nome. Por isso quebra as cadeias, nenhuma palavra, nenhuma arma forjada contra nós, contra a tua igreja, sobre a vida dos meus irmãos. Oh Senhor, em nome de Jesus, quebra as cadeias, quebra toda sombra de morte, tudo aquilo que rondeia, todo aprisionamento, quebra os grilhões, joga por terra todo pânico, todo síndrome do medo, do pânico, da ansiedade, da depressão, da tristeza, da solidão. Oh Senhor, invade os corações nessa tarde com a tua paz, essa paz que excede a todo entendimento humano, essa paz que reina em nós, essa paz que o mundo não pode nos dar, essa paz que o dinheiro não pode nos dar, a condição social não pode nos dar, Senhor. Por isso nessa tarde quebra todo encantamento de Satanás, quebra toda investida nos lares, restaura os casamentos, restaura a saúde, restaura, Senhor, o amor dos pais pelos filhos, converte o coração dos filhos aos seus pais. Ô Senhor, que haja restauração nas famílias, que haja o teu amor sendo permeado em cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as cadeias são rompidas nessa hora, anulamos no teu nome, Deus, toda a força do mal, toda a força que se levanta contra o seu povo, contra a sua igreja, em nome de Jesus, Pai, nós decretamos agora toda a falência, toda a investida de Satanás, nós cancelamos agora pelo nome poderoso de Jesus. Seja conosco, ó Deus, que haja cura nesta tarde, que haja restauração, que haja provisões, que haja céus abertos sobre nós, que haja, Senhor, revelação da tua palavra, que haja paz, que possamos encontrar a paz, Senhor, que possamos estar em paz, que teu Espírito tenha total liberdade nesta tarde, para nos alcançar com teu grande amor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Oramos assim no teu nome santo,
Oramos assim no Teu nome santo e desde já te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor irá fazer. Também te peço nesse momento, Deus, que o Senhor venha tomar cada um dos nossos ouvintes, aonde essa palavra chegar. Senhor, independente da situação em que cada um possa estar, ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa trazer algo profético para a vida dos nossos irmãos, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Somos carentes do Senhor, Pai, precisamos de Ti. Senhor, que essa palavra nesta tarde traga resposta, que céus possam estar sendo abertos nessa hora, que as Tuas ricas provisões, Senhor Deus, possam estar alcançando, possa estar suprindo a necessidade do bem dos irmãos, que o Senhor possa estar visitando as plataformas, os púlpitos das igrejas, da Tua igreja. Ô Senhor, que o Senhor possa estar fazendo uma limpeza, Senhor, que a Tua igreja possa de fato e de verdade, ó Deus, se comprometer com a Tua palavra, com o evangelho saudável, com a palavra que é salutar, com a palavra que tem poder para curar, para libertar e para transformar, Senhor. Toma nesta tarde, ó Deus, os lares, visita nessa tarde, Senhor, os hospitais, as penitenciárias, visita nessa tarde as praças públicas, as ruas, Senhor. Visita nesse momento aqueles que não têm onde reclinar a sua cabeça. Visita nesse momento, ó Deus, aqueles que estão gemendo no leito de dor, ó Deus. Senhor, que haja nessa tarde o bálsamo, Senhor, que haja bem nessa tarde o refrigério, que a Tua palavra alcance guarida nos nossos corações nessa tarde, seja com aqueles que estão no seu trabalho, seja que aqueles que moram, Senhor, em comunidades que têm sido assoladas pelo tráfico, ó Deus, que haja libertação dessas pessoas, que essas pessoas possam ser libertas pelo poder que há na Tua palavra, que possamos de fato e de verdade, ó Deus, viver, Senhor, sob a Tua dependência, guardado pelo Teu grande amor, pelo Teu Santo Espírito. Seja com a Tua igreja, Deus, que a Tua igreja possa, Senhor, de fato e de verdade, Senhor, cumprir a sua missão, que a Tua palavra, que o Teu evangelho seja pregado com responsabilidade. Senhor, essa palavra que tem poder para salvar pessoas, essa palavra que tem poder para curar pessoas, para transformar pessoas. Seja conosco nessa tarde, ó Deus, alcança-nos com o Teu poder, alcança com a Tua glória, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Muito obrigado por essa tarde. Abençoa os meus vizinhos da direita e da esquerda, abençoa a minha cidade, abençoa os nossos governantes. Seja conosco nesse lugar, ó Deus, seja conosco nessa tarde. Dirige-nos, ó Deus, que não seja eu que venha falar, Senhor, mas que eu possa estar diminuindo, que Teu Espírito ache, Senhor, lugar em mim nesta tarde. Alcança-nos, ó Deus, com Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, Daniel. Oi, Daninho. Deus abençoa, Dani. Tudo bom, Daninho? Como é que você tá, rapaz? Vai convidando essa galera aí do futebol aí, para entrar junto conosco aí, tá bom? Que Deus te abençoe aí, onde você estiver, que a boa mão de Deus possa estar te abençoando aí, Daninho. Tá bom, Daniel? Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar mais um tempinho para ver se entra mais alguém. Daniel está assistindo conosco. O tema dessa tarde é seguindo o homem do cântaro de água. Aleluia! Devemos seguir o homem do cântaro de água, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 22, do 7 ao 16. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Salvou, curou. Ele não deu um destino, Ele deu um destino para cada um de nós. Que a palavra de Deus possa apontar esse destino para nós nessa tarde. Estou aqui com o casaco da minha mulher que está muito frio. Aleluia. Me tirou o medo. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Então, para a gente não ter perda de tempo, que nós não estamos perdendo tempo, né? Nós estamos aqui, que tudo já está feito, tudo já está consumado, tudo já está debaixo da soberania de Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 22.
Lucas 22, a partir do verso 7. Dos meu Pai. Aleluia, Jesus. Vamos lá, irmãos. Lucas 22, a partir do verso 7, diz assim: Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João. Jesus tinha muitos discípulos, né? Mas ele enviou Pedro e João. Aleluia! Dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Versículo 10. Então explicou Jesus: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Essas eram as instruções. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento o qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera. Aleluia! E prepararam-lhe a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois eu vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpre no reino de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Louvado seja o Senhor por essa palavra poderosa, essa palavra que é maravilhosa, essa palavra que é tudo que nós precisamos, a palavra que nós precisamos é a Bíblia, a palavra do Senhor, né? Essa mesma palavra que Ele criou todas as coisas, irmãos. Então eu louvo ao Senhor, sou um apaixonado pela palavra e te motivo a se apaixonar pela palavra, né? Eu tenho a certeza, irmãos, que nessa tarde o Senhor vai te mostrar algo como me mostrou no momento em que eu estava escrevendo essa mensagem. A palavra de Deus ela é maravilhosa. A palavra de Deus, a gente encontra guarita, né? A gente encontra descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos vós que está cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. A palavra de Deus ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir, né? Almas e espíritos, juntas e medulas, e é apta também para discernir as intenções e os propósitos do coração, né? E eu creio que Deus Deus tem sido âncora para a nossa alma, né? Eu creio que Deus tem sido como uma âncora para a nossa alma. E Deus não vai nos deixar naufragar no meio da nossa caminhada. Se você crê na palavra, se você tem a palavra como sua bússola, essa palavra ela é âncora para a sua alma, né? A sua alma não vai vagar, não vai ficar vagueando mais. A tua alma vai encontrar descanso. A sua alma vai se encontrar uma âncora, né? E ela vai se ancorar em Deus e ela jamais irá entrar no naufrágio. Então, irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, né? E esse texto ele tem um pano de fundo
ele tem um pano de fundo das últimas horas do Senhor Jesus aqui na terra, né? Jesus ele começou o seu ministério terreno, né? Aos 30 anos, levou 3 anos e meio para cumprir toda a sua missão. Falei na mensagem de ontem que Jesus era um homem com uma missão e cada um de nós devemos ser um cristão com uma mensagem, né? Nós temos uma missão, a nossa missão, todos nós somos evangelistas, né? Porque Jesus disse, ide a todas as nações e pregar o evangelho do reino, nós devemos pregar. O ide de Jesus era para nós, então, e como nós obedecemos o ide, né, nós levamos a palavra, nós não levamos a nós mesmos, porque nós não temos a palavra da salvação, né? Nós não temos a palavra que transforma, mas a palavra que nós carregamos é a palavra que pode transformar, que pode salvar, que pode curar e que pode introduzir o pecador ao reino dos céus, né? E cada um de nós temos um momento, cada um de nós fazemos as nossas escolhas e a palavra está disponível, né? O Senhor está disponível, né? Nós não sabemos quanto tempo nós iremos estar aqui, né? O Senhor ele veio já sabendo quanto tempo duraria a sua missão. Me faz lembrar daquele ladrão ali na cruz, né, do Calvário, que no último momento da sua vida, ele reconheceu a pessoa de Jesus e ele foi salvo, né? Ele disse, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, né? Porque ele reconheceu que ele estava ali por um motivo, mas ele reconheceu que Jesus estava ali, talvez injustamente, né? Mas que Jesus estava ali através dos nossos pecados. Então, irmãos, Jesus disse para ele que hoje mesmo estarás comigo no reino. Então, irmãos, para uns você tem tempo de sobra e para outros, né, tem tempo e não aproveita. E depois do que eu passei, né, depois da experiência que eu tive, experiência de morte, experiência de abandono, experiência de tristeza, experiência de traição, experiência de tudo, né? Eu vi que o tempo que me resta é o tempo que eu vou dedicar à palavra, é o tempo que eu vou dedicar realmente aquilo para o qual Deus me chamou. E eu cheguei à conclusão, irmãos, que eu não preciso de uma plataforma, eu não preciso de um microfone nas mãos, eu não preciso de um local abarrotado de pessoas vazias. O que eu preciso é só estar à disposição do Senhor, né? Porque quem tem altar, ele tem púlpito. Aonde você chega, você estabelece o teu altar e, consequentemente, você tem púlpito. Então, você pode pregar. E a internet é esse canal maravilhoso, né? Eu tenho o meu canal Conectados aos Céus, né? Eu tenho uma igreja com quase 2.000 seguidores, né? Quase 2.000 seguidores. Então, irmãos, a gente não temos desculpa, né? Não temos desculpa. E tudo isso vem através das experiências, através de você passar, né, a dar ouvido mais acuradamente, né, a dar ouvido à voz do Espírito. E o texto, voltando ao texto, esse texto é um texto muito rico, porque esse texto ele nos remota, né, os últimos momentos. Ele é o pano de fundo das últimas horas do Senhor, né, aqui na terra, né? Os últimos momentos. Juliana Lucena, que Deus te abençoe, você e a sua família. Que seja uma tarde profética de bênçãos, de céus abertos sobre a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então esse texto é um pano de fundo das últimas horas bem do Senhor. O Senhor ele sabia para que ele veio e também sabia o que lhe aguardava. E o que lhe aguardava no final do seu ministério era açoite, era prisão, era traição,
era bofetada, era escárnio, por final uma cruz, né? Por final cravos, pregos cravados nas suas mãos, né? Como a maior demonstração de amor. Então a maior demonstração de amor à humanidade não foi feito com palavras, mas foi feito com uma cruz, com pregos, com uma coroa de espinho e uma cruz da qual o Senhor ele padeceu por nós, ele pagou o preço que nós não podemos ter pago. Então, Jesus sabia que para esse fim específico, né, ele veio. E agora, ele estava agora se preparando para esse último momento, né? Então, nesse último momento do seu ministério, ele queria estar a sós, estar mais reservadamente, né? Estreitar ainda naquelas poucas horas antes da cruz. Ele queria ter um contexto, ter um momento particular, né, com os seus discípulos. E Jesus, ele pede. E esses momentos são exatamente os momentos, né, que vão anteceder a traição, porque Judas já havia o traído, né? A perseguição dos soldados romanos, né, já era iniciada, né, a caça ao tesouro, que era Jesus, né? A contagem regressiva para o terrível momento que antecederia a morte da cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, agora também evidentemente que a maior preocupação de Jesus não era com a sua preparação para a morte na cruz, porque ele sabia que para este fim, ele sabia que esta hora chegaria, e ele já estava preparado desde a eternidade, porque ele é o Cordeiro que foi imolado, né? Antes da fundação do mundo, ele já tinha sido... esse momento já estava preparado assim por Deus antes da fundação do mundo. Então ele é o Cordeiro que foi imolado por nós antes da fundação do mundo, né? Interessante, né, que o que Jesus estava mais preocupado não era com aquele momento da cruz em si. Embora momentos antes, ali no Getsemane, né, ele chorou, né, ele falou com o Pai: Pai, se possível for, passe de mim, né, no Monte das Oliveiras, se preciso for, passe de mim esse momento, mas contudo faça-se a tua vontade, né? Então, mas Jesus ele não estava apenas preocupado com isso, que por um lado ele ora ao Pai, né? Mas ele sabia que o que tinha que se cumprir na realidade não era a vontade do Pai, mas sim, não era a vontade dele, mas a vontade do Pai. E muitas das vezes somos nós, às vezes nós oramos: Senhor, faça a tua vontade, mas no fundo a gente quer que a nossa vontade seja feita. Mas Jesus disse: a sua vontade seja feita assim na terra como é nos céus. Então, Jesus não estava preocupado apenas, né, com aqueles instantes finais, mas sim a preocupação de Jesus era com a preparação dos seus discípulos, os seus amigos, aqueles que ele havia escolhido, né? E a outra preocupação era com a sua igreja, né? Em como os discípulos dariam continuidade, como eles iam continuar a obra aqui na terra. Então ele precisava dar instruções, né? Ele precisava dar as instruções finais, né, ao discípulo de como tudo deveria ser feito dali para frente, ou seja, daquele momento em que ele disse que não comeria mais, né? No verso 16, ele disse: pois vos digo que nunca mais a comerei, a Páscoa, né? Até que ela se cumpre
no reino. Então, desde aquele momento em diante, a preocupação do Senhor foi com seu discípulo e com a sua igreja, né? Como que eles iam prosseguir sem o Senhor, né? Porque é tão ruim, né? Quando você tem uma companhia bem de alguém por toda a tua vida, alguém que te acompanha pelo momento, e chega um momento que você, né, é obrigado a pegar uma trajetória sozinho. Então era isso, né? E Jesus falou: para onde eu vou agora, não podereis ir, né? Mas eu vou preparar-vos um lugar para que aonde eu estiver, vós também estareis. Então, e muitas coisas os discípulos não compreendiam. Por isso que ele falou: o que faço agora, compreendê-lo-ás depois. Então tinha muita coisa que só quando, depois da descida do Espírito, né, o Espírito Santo, ele disse: se eu não for, né, se eu for, eu rogarei ao Pai, né, que não vos desse órfão, né? Eu vou e rogarei ao Pai e ele vos dará o quê? O Espírito Santo. Então, irmãos, e esse Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas, né? O Espírito da verdade, o Espírito da realidade, é o Espírito que vai nos instruir, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, né? É o Espírito Santo que habita em nós, né? É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E é esse mesmo Espírito Santo que está hoje aqui na terra, porque Jesus, ele ascendeu aos céus, mas ele deixou o Espírito Santo sobre nós, o Espírito Consolador, né? A palavra Consolador, ela nos remete à dor, ele é um consolo na nossa dor, ele era aquele que traz o conforto, aquele que nos consola em meio a tantas outras situações. Então, embora todo o ministério de Jesus consistia no ensinamento, né, para os seus seguidores, né? Eu falei ontem, na live de ontem, que o ministério... Oi Flavinho, tudo bom, meu querido? Deus te abençoe. Marli, fica na paz. O ministério terreno bem do Senhor, ele era afirmado, né, fundamentado nesses três pilares. Primeiro, ele ensinava, ensino, pregação e cura. Primeiro ele ensinava, depois ele pregava e depois ele curava, entendeu? Então ele é afirmado nesses três pilares. Então, e 70% do ministério, ele foi... Olá Flavinho, Deus te abençoe, meu irmão, fica na paz aí, tá bom? Um beijo na Marli aí. Todo esse ministério, 70% do seu ministério foi dedicado ao ensino, né? Porque nós somos aquilo que nós aprendemos, né? Quem tem conhecimento, né, tem poder, o poder está no conhecimento, né? E quem tem conhecimento governa sobre o caos, não é isso, irmãos? Então, então Jesus... em todo o seu ministério, embora todo o seu ministério consistia nos ensinos para os seus seguidores, mas ele reservou, né, aquele momento da celebração da ceia, né, da ceia, que era o fim, olha só, era o fim da lei judaica, ou seja, ele estava fazendo uma transição, né, do Velho para o Novo Testamento, porque Jesus ele é o fim da lei, né? Então o que acontece? Ele não veio para revogar, né, mas para fazer cumprir nele toda a lei. Então como a Páscoa era, né, a festividade mais importante dos judeus, e Jesus também era um judeu, então Jesus estava celebrando a Páscoa. Só que aquela Páscoa, dali em diante, né, ela deixaria de ser algo da velha aliança
para a aliança no sangue do Cordeiro, porque Jesus iria morrer. Então ele faz uma transição, né, do fim da lei mosaica, né, que era o símbolo e o símbolo da nova aliança de Deus com o seu povo, que é agora baseado no seu sangue. Então, o que remonta a Páscoa? A Páscoa, ela remonta à libertação do povo de Israel, né? Na noite que eles saíram lá do Egito, né? Eles prepararam a Páscoa, né? A Páscoa vem dos judeus, a festividade mais importante é dos judeus, né? Uma verdadeira. Então ali o que acontece? Eles simplesmente fizeram a preparação para a saída do Egito. Então eles comeram pães asmos, sem fermento, né? Que simbolizava a Páscoa. Eles comeram um cordeiro para cada família, lembra disso? E o sangue do cordeiro era colocado nos umbrais da porta. Então esse ritual, né, eles são observados pelos os judeus ortodoxos até o dia de hoje, né? E a Páscoa ela era celebrada no mês de Nissan, que é o mês de abril, de março, no nosso calendário, né? Então, irmãos, era um acontecimento enorme. Então, por esse período, né, nesse preparativo da Páscoa dos judeus, Jerusalém estava lotada, estava abarrotada de pessoas, né? Porque era a festa mais importante para os judeus. E é para rememorar, né? Eles tinham que rememorar a sua libertação, a libertação da escravidão lá do Egito, né? Quando eles comeram pão asmo sem fermento, como havia feito na noite em que tiveram que partir. Então, irmãos, Jesus, né? E Jesus estava ali, porque aquele sangue que eles colocaram nos umbrais da porta apontava bem para Cristo, né? O pão asmo sem fermento aponta para Cristo, né? E agora Cristo está ali, aleluia, glória a Deus. E agora Cristo, ele está ali celebrando, né? Ele está ali celebrando aquilo que seria a ceia, né? Porque a ceia é uma mesa que você come, né? E muitos falam a questão da santa ceia, irmão, se a ceia fosse santa, né? Num sentido real, né? Ela é santa porque ela tem uma comemoração, né? Porque se ela fosse santa, nenhum de nós poderíamos bem participar, entendeu? Então ela é um ato comemorativo. Então o que Jesus fez? Ele celebra esse momento, ou seja, ele faz uma transição do Velho para o Novo Testamento. A partir de agora, o que nós celebramos? Nós celebramos a Páscoa? Não, nós celebramos a ceia. Até que ele venha, até que de novo, no reino do seu Pai, junto com o Senhor, junto com Abraão, junto com Moisés, junto com os patriarcas, né? Nós estaremos sentados ali, celebrando no reino com o Senhor, até que ele venha. Então, até que ele venha, nós fazemos isso em memória, é um memorial, né, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então, ele reservou esse momento, né, de particularidade, de intimidade com o seu discípulo, e tudo tinha que estar devidamente nivelado e alinhado, né, e com todo cuidado, né, e todo cuidado era pouco, porque finda a hora, Jesus estava sendo caçado pelos soldados romanos, né? Então chama Pedro e João, né? Chama as duas colunas, né? E instrui como eles deveriam preparar a sua última ceia com o seu discípulo. Então o Senhor dá instruções, né? E é inusitado, né, irmão? A palavra de Deus, ela é algo inusitado, é algo mesmo singular, né? A cada leitura, o texto nos mostra, né? A cada leitura, ela nos impressiona, com a profundidade e também com a sua abrangência,
né? Do verdadeiro evangelho de Jesus. Então, irmãos, essa forma singular, abrangente, ela aponta para aquilo que é verdadeiro. Esse evangelho que é sensacional, esse evangelho irmão, que só um homem tão notável como Jesus, né? Tão atraente a ponto de passar na escolha, né? Ele passar e falar, vem, segue-me, segue-me. E Pedro e João, abandonando seus barcos, o seguiram. Mateus estava lá colhendo os postos, ele vem, segue-me, ele largando tudo e seguiu. Então, irmãos, essa palavra de Deus, esse poder que essa palavra tem, é fantástica. Então a hora da morte estava se aproximando, né? Estava tudo se aproximando. Os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, né? Os sacerdotes, né? Estavam prontos para quê? Para prender Jesus. Para prender Jesus. Então já estava tudo armado, irmão, já estava tudo já orquestrado, né? Ciente disso, o que ele faz? Então ele resolve celebrar a sua última ceia com o seu discípulo. Ele queria ter um particular, dar instruções, instruir, ensinar mais ainda, né? Ali eu creio que ele deve ter falado, vocês devem ser vocês devem viver a vida dentro da igreja, vocês devem amar uns aos outros, perdoar os seus irmãos, suprir as necessidades de cada um, né? Não se preocupar com aquilo que é propriamente seu, mas também com a falta, com a necessidade assistindo os outros. Então, e aí o que ele faz? Ele ciente disso tudo, Jesus resolve celebrar a sua última ceia com o seu discípulo, onde teria um particular em um lugar secreto. Aí que eu quero já começar a profetizar isso para você, né? Ele escolhe um lugar, ou seja, já tinha um lugar pré-determinado para que esse acontecimento ocorresse. Já havia um ambiente já preparado, né? Então existem lugares em Deus, irmãos, existem lugares secretos em Deus, onde Deus revela os seus segredos. Pronto, pega lá essa daí para você. Essa aí é para você. Essa é profético, irmãos. Procure os lugares secretos em Deus, que Ele vai revelar segredos para você. Então existe um lugar. A Bíblia fala que nós devemos orar como? Entra no seu quarto, fecha a tua porta, fala com o seu pai em secreto, que o seu pai que te vê, ele te ouve também, ele vai te honrar publicamente. Então, irmãos, existem lugares, eu falei ontem na live de ontem, ainda que não foram acessíveis a nós. Existem lugares em Deus escondido, que Deus está ansioso para que nós possamos estar nesse mesmo ambiente de adoração. Então foi isso praticamente que Jesus queria, né? O que ele traça, né? Fazer a ceia, né? Longe dessa corja, né? Dessa corja de fariseu, de sacerdote, desses saduceus, desses doutores da lei, né? Esses caras que mandam aí, né? Então existe um lugar secreto para que nós possamos estar a sós com o Senhor, longe de tudo, longe de todos, longe daqueles que nos perseguem, longe daqueles que nos caluniam, longe daqueles que querem nos matar, que querem nos trair, que querem o nosso mal. Existe um lugar secreto em Deus, do qual nós podemos celebrar e desfrutar com Ele. Então, esse texto tem um pano de fundo, eu falei, das últimas horas do Senhor aqui na terra, e ele deseja celebrar de forma muito especial, mas restrita. Essa celebração é especial, mas é restrita. Sabe quando você vai em alguns lugares que tem assim, é reservado? Então era reservada. Então a princípio era reservada, né? Era um lugar, porque era ele com os 12, né? E ele estava numa situação que ele estava sendo perseguido, sendo caçado, mas ele queria ter aquele comunhão. Irmãos, quem de nós, irmãos, está com um problema tão difícil, sendo caçado, sendo perseguido, vai se preocupar, irmãos,
né, de querer comemorar alguma coisa, tu vai querer fugir. Não, mas Jesus não, irmão. Jesus, ele não foge. Jesus, ele quer estar com os seus, né, mesmo sabendo que nas piores horas da sua vida, os seus irão se abandonar. Lembra de Pedro, que prometeu juras bem de amor, né? Que prometeu que daria até a própria vida para ele. Esse mesmo Pedro que foi buscar, que foi atrás bem desse homem, né? Foi caçar esse homem do cântaro de água. Esse mesmo Pedro, ele tinha feito juras bem de amor, né? E Jesus falou: Pedro, né? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Vai cantar 2 vezes, mas tu vai me negar 3 vezes. Então, irmãos, nesse contexto, né, independente da situação, o que o Senhor queria é que nesse momento ele estivesse com os seus, independente se o seu estaria com eles no momento mais terrível do seu ministério. Então, Jesus ordena, né, o Messias, ele ordena que Pedro e João, o texto fala, ele ordena que Pedro e João, né, prepare o lugar. Existe o lugar, tem muitos lugares, mas dentre os lugares tem o lugar para a Páscoa, o lugar para a celebração, o lugar do qual nós devemos estar celebrando com o Senhor, né? E devemos preparar também esse ambiente, né? Se existe o lugar, ele manda Pedro e João preparar o lugar. Então, irmãos, aqui vai uma outra dica, irmãos, prepare um ambiente na sua casa, com sua família, prepara um ambiente no seu trabalho, prepara um ambiente quando você estiver no trânsito. Irmão, o ambiente que você preparar na sua casa, o ambiente que você preparar na sua comunhão com o Senhor, vai seguir você pelo resto da sua vida, pelo resto do seu destino, porque existe um lugar que está preparado, né? Então prepara esse ambiente, o ambiente da celebração. Talvez o seu momento é um momento de dor, assim como o meu. Talvez o seu momento aqui, aleluia. Voltamos aqui, irmãos. Oh, Deus. Retomamos, aleluia. A minha conexão está meio lenta, tá, irmãos? Então, mas pode deixar que em nome de Jesus nós vamos até o final, queira o diabo, queira ou não, nós vamos até ao final. Então, irmãos, eu falava que existe um lugar. Então, ele manda Pedro e João preparar um lugar para aquela celebração. E eu falava que nós devemos ter um lugar preparado para nós celebrarmos com o Senhor, independente da dor, independente do diagnóstico, independente da tua situação adversa, favorável, desfavorável ou não, independente da sua tristeza, do que você esteja sentindo, irmão, lá na frente, irmão, tem um lugar que você vai celebrar a tua vitória em nome de Jesus. Então, irmãos, não se importe para o agora. O agora é você preparar esse ambiente, preparar o local, porque quando você prepara o ambiente, aleluia, ele vem, os céus descem à terra, irmãos. Quando você dá glória a Deus, o céu se rasga, o céu desce à terra. Então, irmãos, o ambiente é esse, e quando esse ambiente está presente, irmãos, o poder das trevas bate em retirada. Quando esse ambiente do céu está presente, a enfermidade sai, a opressão demoníaca sai, a frustração sai, a perplexidade com outras pessoas sai. Irmãos, você é totalmente liberto, porque você está no ambiente da celebração, e no ambiente da celebração o Messias está conosco. Amém? Então, todavia, os mesmos, né, eles recebem essa determinação, essa ordem de sair, né, ele fala bem para Pedro e para João, para eles saírem, né, para arrumar um local. O texto é bem claro, eu vou ler de novo para quem chegou agora aí, hein? Lucas 7,16, vou ler de novo aqui. Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa.
Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide prepararmos a Páscoa para que a comamos. E lhes perguntou, João e Pedro: onde queres que a preparemos? Versículo 10. Explicou-lhe Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Olha só, aí Jesus começa a dar essa instrução para eles. Para eles, né? Todavia, Pedro e João não sabiam, então ele recebe, né, essa orientação, né, para arranjar um local, né, aonde satisfaça os moldes, aonde satisfaça a expectativa. Então, o ambiente, né, para a celebração precisa estar na altura, né, precisa estar à altura do Senhor, à altura do que Ele merece. Então é o melhor louvor, a melhor oração, a melhor palavra, a melhor intercessão, né? A melhor oferta, a melhor obra, tudo que tu vai fazer é o de melhor, porque isso vai satisfazer, né, o coração do Senhor, e é um local à sua altura. Então, todos, né? Então, tudo, eu creio aqui eu creio o seguinte, que tudo já estava pronto e eles não sabiam, né? O local já estava pronto e eles não sabiam, né? Ô Flávio, a Marli já estava pronta bem para você e você não sabia, né? Precisou passar por tantas situações, mas a Marli já estava guardada assim para você, né? Precisamos passar por tantas situações para nós podermos aproveitar aquilo que o Senhor já havia preparado bem para nós. E a Bíblia fala que nem olhos viram, irmão, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, entendeu? Ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, e sabemos que quando Ele se manifestar, seremos iguaizinho a Ele. Então tudo já está pronto, tudo já está preparado, falta só achar, falta só verbalizar isso, né? Tudo já foi verbalizado, agora tem só que materializar. Então ele manda Pedro e João. Ao entrarem na cidade, tu vai ver um homem com um cântaro de água. Aleluia, irmãos. Oh, Jesus, né? Ele fala, olha, tudo já estava pronto, mas precisava ser revelado, irmãos. Jesus, quando ele manda ele ir, já está pronto. Porque Jesus podia falar: Pedro, João, tu vai seguir um homem, ou tu vai na rua tal, no endereço tal, que lá que é o local. Tu não precisa nem seguir ninguém, tu já vai direto. Jesus sabia, mas, irmão, tem situação que Jesus ele vai revelando no caminho. Aleluia! Pega essa para você aí, irmão. Tem situações na tua vida que Jesus só vai revelando na proporção que tu vai andando lado a lado com Ele, na proporção que você seja obediente à sua palavra. Ele liberou uma palavra, e no mundo espiritual, no reino de Deus, né, tudo aquilo que você libera torna-se decreto. Então Jesus fala assim: passamos para o outro lado da margem, vamos passar. O versículo seguinte lá de Marcos 5 fala: entremente eles chegaram a outro lugar da margem. Então, irmãos, já estava tudo pronto, mas o que precisava era os discípulos ter a revelação do lugar. Então, eles recebem uma orientação um tanto inusitada, né? É um tanto inusitado. Deveriam entrar na cidade de Jerusalém, que eu falei, estava acontecendo os preparativos da festa da Páscoa, né? A celebração da Páscoa. Jerusalém estava abarrotada porque todos os judeus de todas as cidades tinham que estar ali naquela festividade, que é a festividade mais importante dos judeus, né? A festa do tabernáculo e a Páscoa, a festa dos pães asmos. Então, Jerusalém estava lotada. Agora eu te pergunto, como é procurar alguém, né, em meio a tanta multidão, né? Por isso que Jesus falou para ele: ó, vai ter um homem com um cântaro de água. Aleluia, irmão. E quando você vê esse homem com um cântaro de água, você segue-o, né? Você deverá segui-lo, né? Ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, com um cântaro d'água. Seguiu até a casa em que ele entrar.
Aleluia! Vai seguindo, não fale nada, só segue, irmãos, só segue, aleluia. Irmãos, quando o Senhor der uma palavra, irmão, não questione, só segue o que Ele falar, porque o que Ele te falou, irmão, Ele vai te levar, e se falar dele, vai te levar a um lugar espaçoso, a um lugar da celebração, a um lugar que você vai poder entrar, adorar, celebrar, glorificar e exaltar e ainda mais sair com a tua vitória, irmãos, aleluia. E ele fala, então eles deveriam entrar na cidade de Jerusalém, que nesta data estava lotada, né? Porque antecedia os preparativos da Páscoa, e procurar para um homem carregando um cântaro de água. Irmãos, carregar cântaro de água era coisa de mulher, não era coisa para homem, né? Não era uma coisa anormal. É por isso que eu falei, né, que a palavra de Deus ela é algo mesmo singular. Ela é singular, ao mesmo tempo que ela é singular, ela nos impressiona, né, com a sua profundidade e a sua abrangência, né? Porque Jesus ele podia usar outra didática, outra dinâmica, outra temática, mas ele escolhe um homem com um cântaro d'água, uma coisa que era anormal. E eu vou te explicar por causa de que ele usa a pessoa do homem com um cântaro d'água, né? E quando eles encontrassem, eles deveriam somente segui-lo até o local, ou seja, aquele homem com um cântaro d'água deveria levá-lo ao local da onde seria o local da celebração. Então existe um local para a tua celebração. Aleluia! Eu estou celebrando aqui, irmão, na minha casa, sozinho, eu, o Pai, o Filho e o Espírito. Estamos aqui celebrando junto com a sua palavra, mas eu falo para você que existe um local para a sua celebração. Se você não está celebrando ainda, né, vai chegar o seu momento de celebrar, porque eu creio que você tem motivo de sobra para celebrar, porque Deus fez muita coisa, irmão, está fazendo algo grandioso. Olha para você, você foi feito, só o fato de você ser feito de uma maneira diferente já é motivo para você celebrar. Só o fato de você ter acordado nesta manhã com saúde, né? Ter a tua casa, estar coberto desse frio. Só o fato de você poder ir ao mercado, poder ir, voltar, viver num país, um país laico, um país que você pode expressar a tua adoração ao teu Deus, já é motivo para você celebrar, irmãos. Porque aqueles que desceram à sepultura, né? Aqueles que desceram à sepultura já não podem celebrar mais. Então, irmão, celebrem. Existe um lugar para você celebrar. E o lugar é onde você está. Aonde você estiver é o lugar da sua celebração. Porque eis que estou convosco todos os dias, diz o Senhor dos Exércitos, né? Até a consumação do século. Então, veja bem, você vê que o Senhor você consegue ver o que o Senhor nos ensina com essa passagem, irmão? Você consegue ver o que o Senhor nos ensina com essa passagem? Vai celebrar a Páscoa, chama Pedro, chama João, ao entrar bem na cidade, procurar ir por um homem, ele vai estar com um cântaro d'água. Quando você vê ele, segue-o, só segue-o, eles vão te levar ao local onde nós vamos preparar. E quando chegar lá no local, dizer ao dono da casa, o mestre mandou preparar o lugar aqui para celebrar a Páscoa. Olha só que coisa, irmão, coisa de louco. Por isso que o evangelho é coisa de doido, coisa de maluco, irmãos, né? Por isso que a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura bem para os homens, né? Então que coisa maravilhosa. Agora você entende o porquê que o que o Senhor quer nos ensinar com essa simples passagem? Primeiro, Jesus tinha seus seguidores secreto e anônimo. Aleluia, meu irmão. Sabe por que eu falo isso? Porque nem Pedro e João, ou vou dizer, nem João, que era o mais íntimo, né? Jesus tinha 12. Dos 12, ele leva 3. Para onde? Lá para o Getsêmani, lá para Monte das Oliveiras, né? Ele leva 3. Dos 3, ele escolhe um, que é João. Aleluia, irmãos. Irmãos, e desses 3 que são a coluna, são dados como coluna, né, dentro da igreja, irmãos, além desses, Deus tem mais aqueles que são secretos e são os anônimos. Nem os mais íntimos sabiam o local, irmão. Nem João, que reclinava a cabeça no ombro bem de Jesus à mesa, né?
sabia o local. Então eu aprendo nessa passagem que Jesus tem os seus anônimos, e que você seja um desses anônimos, né? Às vezes nós queremos ser pastor, queremos ser mestre, queremos ser tantas coisas, né? Não é isso, irmãos? Queremos ser apóstolo, tem até semideuses aí agora, tem até semideuses aí agora, só falta ser semideus. Mas, irmão, seja um anônimo, mas um anônimo que guia as pessoas até o local aonde há celebração, irmão. Seja um anônimo. Então, que primeiro, Jesus tinha os seus seguidores secretos e anônimos, né? Lembra de Isaías, né? É Isaías? Agora me fugiu. Oh, meu Deus, me fugiu. Que ele corre de Jezabel, né? Só eu fiquei por profeta, só eu fiquei. Meu filho, cala a boca, fica quietinho. Tem 7.000 aí que não se curvaram, 7.000, então o Senhor tem os seus, irmãos. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, Deus tem os seus anônimos. Seja um anônimo, mas que guie as pessoas. Seja um anônimo, faça as obras que os poderosos que estão dentro das quatro paredes não querem fazer. Quer ir lá na favela, irmão, é lá na boca de fumo, é lá nos prostíbulos, né? E proclamar a palavra. Isso ninguém quer fazer. As pessoas querem um evangelho com um microfone na mão. As pessoas querem plataforma, as pessoas querem púlpitos, as pessoas querem aquelas cadeiras. Aqui ninguém senta, está reservado. Mas, irmão, seja um anônimo, seja alguém anônimo, seja alguém anônimo, mas que aponte o caminho, anônimo, mas que leva pessoas a serem transformadas, a serem curadas, anônimo, mas que introduzem pessoas ao céu, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diz a palavra, né? Segundo ponto, aliás, no primeiro ponto ainda, Jesus tinha os seus seguidores secretos e anônimos que gozavam de informações, olha aí, ó, que gozava de informações sigilosas e privilegiadas, né, da cidade de Jerusalém. Então tinha lugares na cidade que eles não conheciam. Irmão, tem lugar no teu bairro que existe pessoas que você precisa levar a palavra, que você precisa, sendo esse anônimo, vasculhar o teu redor, né, e para levar a palavra de salvação, de transformação para essas pessoas. Então Jesus tem os seus anônimos, tem os seus secretos. Segundo ponto, irmãos, os próprios discípulos, né, que gozavam da sua intimidade, não sabiam onde seriam celebrada a Páscoa. Oh Jesus, isso aqui é muito profundo, irmãos. Os próprios discípulos, né? Os próprios discípulos, Pedro teve aquela revelação fantástica. Quem dizeis ao Filho do Homem que eu sou? Ao povo quem eu sou? Porque Senhor, um disse que tu é Elias, um disse que tu é não sei quem, um disse que é Isaías, mas e vós? Quem você? Não, tu és o Cristo. Pedro falou, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro, né? Não foi o Pai que te revelou, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Então Pedro, que teve essa revelação toda da igreja, né, não sabia qual era o local que Deus havia reservado. Aleluia, irmão. Deus é maravilhoso, tem coisas que Deus reservou, que é só para você, irmãos. Tem lugares mais longínquos que Deus só reservou para os mais resistentes. Então, se você não morreu ainda, irmãos, assim como eu, se você está aí ainda, irmão, porque Deus quer te levar a esses lugares mais longínquos, porque você tem resistido, não na tua força, mas na misericórdia e na grandeza da palavra de Deus. Então, irmãos, eles não sabiam dessas informações, eles, embora sendo íntimos, não sabia, porque, irmão, a Bíblia não é de particular interpretações, irmãos. Nós não somos o dono da verdade. A revelação, tem uma revelação do céu. Ih, irmão, caiu agora fresquinho, irmão. Irmão, a revelação é para aqueles que buscam. Senhor Jesus, né? Não importa estar na igreja, o importante é ser a igreja. Jeremias 18, o que é que você tem? A visão de quê? Desce lá na casa, lá Jeremias. Quando Jeremias desce, o que Jeremias vê?
vê o oleiro entregue as suas obras. Irmão, o Senhor está entregue às suas obras. E o que era a obra que ele fazia? Ele trabalhava nos seus barros, né? Mas eu te falo, irmãos, o problema não é estar na casa do oleiro, o problema é estar nas mãos do oleiro. Estar na casa do oleiro está assim, ó. Eu conheço um monte de crente na igreja fora dela. Agora o problema é você estar na mão do oleiro, porque tu estando na mão do oleiro, ele pode te moldar, ele pode te transformar, ele pode usar situações para transformar, até ele pegar assim, ó, e ver caber a obra, aleluia, aquele que começou a boa obra em vós, ó, ele admirar a obra, irmão, e ele está doido para admirar a obra, ele está doido para terminar a obra que ele começou em nós. Então, irmãos, essas pessoas que eram íntimos, elas não sabiam, né, desses lugares. Então tem coisas que você não sabe, né? Tem coisas que só o secreto com Deus vai te revelar. A Bíblia não fala se esse homem do cântaro, né, era alguém que andava com Jesus, não, mas era um anônimo, né? E às vezes tem muito anônimo que tem muita intimidade com aqueles que falam que é o bambambam, né? Então tem muito bambambam que pensa que tem muita intimidade, mas tem os anônimos que tem, ó, acesso direto ao trono da graça e eles não sabem. Então, irmãos, terceiro ponto, né? Então, eles não sabiam. O segundo ponto, os próprios discípulos que gozavam da intimidade não sabiam onde seria celebrada a Páscoa, mas o homem do cântaro de água e o dono da casa, eles sabiam, irmãos, eles sabiam, né? Só quem sabe é o Pai, só quem sabe é o Filho, só quem te conduz é o Espírito. Pronto, já dei a dica, né, de quem é esse homem, né? Então só o homem do cântaro, né, e o dono da casa sabia qual era o lugar, irmão. Sabe por causa de quê? Jesus falou: vou preparar-vos um lugar. João 14, né? Na casa do meu pai há muita morada, né? Se não fosse assim, eu não teria dito: vou vos preparar um lugar. Então veja bem, Jesus está aqui, mas ele já sabia onde que era esse lugar. Então o que Jesus faz? Jesus, ele fala: eu vou, mas não vou deixarei órfão. Ele ainda estava ali, era apenas uma figura. Eu vou, mas não deixarei órfão. Então quem era esse homem do cântaro de água que ia guiar os discípulos até a casa onde estava o Pai, o dono da casa? Quem é o dono da casa? Quem é o Pai? O Pai é o dono da casa. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, aleluia, irmãos. Isso aí é só para anônimos, tá, irmãos? Isso aí não é para os sabichões, é só para anônimos. Então, terceiro ponto. A Bíblia não é de interpretação particular. Aqui que eu deito e rolo. A Bíblia não é tua apenas, né? A revelação não é sua apenas, não é minha apenas. A Bíblia, irmão, é para aqueles que buscam, para aqueles que entram na palavra, que extraem a palavra. A Bíblia não é só para os teólogos, porque tem muito teólogo que não tem revelação da palavra, irmãos. Então, irmão, ela não é de particular interpretação, mas é daqueles que buscam, e aquele que busca o Senhor, ele se deixa achar, né? E eu louvo ao Senhor, porque no quarto, irmãos, no quarto de oração, há muita resposta. Então a Bíblia não é de interpretação particular. Nós não somos os bambambãs, não somos os donos da verdade. A Bíblia se discerne pelo Espírito. Quer revelação da palavra? Busque o Espírito. É Ele que revela os segredos do Pai, né? Que já preparou todas as coisas para o nosso desfrute. Irmãos, segura aí, irmão, tudo já está preparado. Falta só se revelar para você, irmão. Falta só você buscar Deus, para que teus olhos espirituais sejam abertos, né? Me faz lembrar daquela passagem lá em 2 Reis, capítulo 4, onde Ben-Hadad, né, a Síria, estava atrás do exército de Israel, e o que eles fazem? Ele cerca Israel, e quando Geazi acorda,
né, quando Geazi acorda, que ele olha, ele vê os exércitos de Ben-Hadad, o rei da Síria, né, e o que ele faz? Ele corre lá para Eliseu e fala: acorda, estamos cercados, né, apavorados, porque quando o exército das tribulações nos cerca, né, irmão, humanamente falando, nós nos apavoramos. O que Eliseu faz? Eliseu ora a Deus e pede para Deus abrir os olhos do seu servo, do seu aliado. E quando Eliseu acaba de orar, o que ele vê? Ele vê que maior é o que está conosco do que está com o exército da Síria. Então, irmãos, o problema de Eliseu ali não era o exército do inimigo, mas era um aliado sem visão. Então, irmãos, o que nós precisamos? Precisamos ter visão de tudo, que tudo já está pronto. João Cláudio Novaes, Deus te abençoe, meu irmão, com as ricas bênçãos do céu, e eu já profetizo na sua vida, no seu ministério, na sua família, que os céus estejam governando sobre a sua casa, trazendo à existência aquilo que não existe, em nome de Jesus. Recebe aí, meu irmão. Então, irmãos, a Bíblia ela não é de particular interpretação, né? Nós não somos os bambambãs, ela se discerne pelo Espírito. Então, quer revelação, busque ao Senhor. Ele é quem revela o segredo do Pai, né? E já está tudo preparado, falta só você ver. Aleluia! Falta só você ver, irmãos, falta só você ver. E quando João e Pedro chega, né, na casa que o homem do cântaro de água entra, ele vê que o lugar é espaçoso. Aleluia, irmãos! O lugar é espaçoso, o lugar é mobiliado, ou seja, já está tudo pronto, irmão. Tudo pronto, já está tudo preparado. Deus já preparou todas as coisas, né? Deus já tinha preparado tudo, né? A grande sala mobiliada no andar superior. Aleluia, irmãos! Há uma grande sala mobiliada, preparada, né, no andar superior. É o lugar da celebração, é onde tu vai chegar, irmãos. Se tiverem rastejando aos pés, se tiverem de joelho orando ao Senhor, os teus joelhos vai te levar, né, a essa sala mobiliada, a esse andar superior, né, ao lugar da celebração, irmãos. Então, irmãos, existe um lugar que você vai celebrar a tua vitória. Existe um lugar que você vai celebrar, irmãos, as humilhações que você passou, porque toda humilhação ela precede a exaltação. No lugar da desonra, dupla honra haverá para aquele que busca ao Senhor, para aqueles que são obedientes à sua palavra, para aquele que segue o mover do homem do cântaro d'água, que simboliza o Espírito Santo de Deus, para aqueles que seguem as pisadas do rebanho de Deus, para aqueles que seguem as mesmas pisadas do rebanho. Irmãos, há um lugar de celebração, há um grande lugar espaçoso, um lugar espaçoso. Esse lugar espaçoso é a igreja, irmãos. Essa casa mobiliada é a igreja, o lugar que Deus já preparou todas as coisas, o lugar que Deus nos reservou até que Ele venha. Aleluia! É por isso que Ele fala que não comerei, que Ele diz aqui, eu não comerei, não comerei, pois eu vos digo que nunca mais comerei, né, dessa ceia, até que ela se cumpre no reino de Deus, no reino do meu Pai. Então, irmãos, existe um lugar que Deus está nos guardando, esse lugar espaçoso, no segundo andar, irmão, no andar superior. Nós não somos terreno, irmãos, nós não pertencemos a essa terra, nossa pátria não é terrena, nossa pátria é celestial, né? Nós somos feitos da matéria do barro, mas o Senhor soprou, né, aquilo que é divino dentro de nós. Então o nosso DNA é celestial, não é terreno. A nossa identidade é celestial, porque a Bíblia fala que há um nome para nós, há um nome reservado que nem nós sabemos, irmãos. Olha só como é maravilhoso, irmãos, saber que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, né? E nesse lugar espaçoso, mobiliado,
né? Onde foi celebrado a ceia do Senhor, a última ceia do Senhor com o seu discípulo, né? Desse lugar é o lugar da comunhão, irmãos. É o lugar da comunhão, é o lugar da adoração, é o lugar da intimidade, da intimidade com o Pai, né? Mas também é o lugar da reverência e do santo temor, irmãos. É um lugar de adoração, sim. É um lugar de celebração, sim. É um lugar da comunhão, sim. Um lugar de intimidade, um lugar de adoração. Mas também é o lugar, né, de reverência. É o lugar de temer e tremer diante do Senhor, né? E essas coisas hoje, infelizmente, elas estão ausentes nos nossos dias, irmãos. Infelizmente, né, em muitos lugares elas estão ausentes. O temor do Senhor, a Bíblia fala que é o princípio da sabedoria. Então tem muitos lugares que nós não vimos esse temor, né? O lugar de onde nós encontramos com o Senhor, né? É esse lugar espaçoso. Essa casa mobiliada no andar superior é o lugar onde nós nos encontramos com o Senhor. Aleluia, irmãos. Louvado seja o Senhor, né? E quando nós nos encontramos com o Senhor nesse lugar, né, nós celebramos tudo que Ele fez por nós. Irmãos, o que Ele fez por nós? Primeiro, irmão, eu vou te lembrar que antes que a tua substância estava informe no ventre da tua mãe, Ele fez menção de você, né? Antes da fundação do mundo, Deus fez menção de cada um de nós. Então, irmãos, é motivo para celebrar. E para celebrar essas coisas não é em qualquer lugar. Existe um lugar no secreto de Deus. Existe um lugar que Ele precisa revelar para nós. Que nesse lugar, irmãos, nós celebramos todos os feitos do Senhor na nossa vida. Aleluia. De canta lá, basuri canta lá. Esse lugar hoje, irmãos, não é mais físico também. Aleluia. O lugar que o Senhor procurava, que Pedro e João procuravam, era um lugar físico. Era um lugar terreno, era um lugar em Jerusalém, era um lugar onde o Senhor preparou a sua última Páscoa, a sua última ceia com o seu discípulo. Era um lugar onde o Senhor revelou segredos de última hora, instruções para a igreja, instruções para o apostolado, né? Era um lugar físico. Mas por quê? Porque o Senhor ainda estava ali ainda, o Senhor ainda estava ali em carne, em osso, né? Ele ainda estava encarnado, né? E lembra quando os discípulos levam o Senhor assim para o templo e mostra a beleza do templo? O que Jesus fala? Destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. E deu nó na cabeça bem dos discípulos, porque aquele templo foi feito em 43 anos. Ele está dizendo que vai destruir, vai reconstruir em 3 dias. Ele estava dizendo de quê? Do templo do Espírito, irmãos. Então, naquela época, esse lugar era físico, mas hoje, irmãos, esse lugar da celebração, da adoração, esse lugar de intimidade com o Pai, esse lugar que nós devemos ter reverência, santo temor, descalçar a sandália dos nossos pés, hoje esse lugar está dentro de nós. Hoje esse lugar não é mais físico, porque Ele morreu, ressuscitou, tornou-se ao Espírito e entrou para dentro de nós. Davi disse que queria fazer uma casa bem para Deus. Então ele fala: Davi, que casa me edificareis, Davi? Se os céus é o trono, é o lugar do meu trono, e a terra é onde eu pouso a planta dos meus pés, que casa me edificarei? Eu sim, Davi, edificarei casa em vós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então esse lugar já não é mais físico, irmão. Esse lugar já não é mais material. Esse lugar, ele não é mais físico, mas esse lugar ele está dentro de nós. Aleluia! Não procure o reino fora, irmãos, porque o reino não vem com aparência, o reino está dentro de nós. O reino está dentro de cada um de nós. O reino está dentro de você, irmãos. Imagine você, olhe para você. Existe um reino de Deus habitando dentro de você. Existe o Deus conosco, o Emanuel. Onde Deus está nesse momento? Deus está no céu? Sim, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é Deus divino, Ele é Deus poderoso, Ele é Deus místico, mas também ao mesmo tempo Ele está habitando dentro de você. E a Bíblia fala que Deus não habita em lugar, em templos feitos por homens, irmãos. O local de reunião é muito bom, os cultos são muito bons enquanto nós estamos ali. Saímos dali, é apenas um lugar.
é apenas mais um lugar, né? Mas é em nós que ele habita, é em nós. É por isso, irmãos, que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemido inexprimível. E é por isso também que ele tem ciúmes de nós, porque nós somos o templo. Nós, aonde nós vamos, nós levamos. Aonde nós vamos, Deus está. Aonde nós chegamos, Deus está. O que nós falamos, Deus está ouvindo. Aonde nossos pés vamos, quando estamos sozinhos, Deus está conosco. Então o lugar já não é mais físico, né? O lugar tornou-se dentro de nós, espiritualmente está aqui, ó. Por isso que o homem é feito corpo, alma e espírito. Por isso que Deus é tripartido, Pai, Filho e Espírito. Por isso que o tabernáculo tinha 3 divisões: ato exterior, santo lugar e santíssimo lugar. Entendeu, irmãos? Então Deus habita aonde? No teu espírito, né? Zacarias 13, 12, ele fala, Zacarias capítulo 12, versículo 1, assim diz o Senhor, que estendeu o céu, formou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Agora eu te pergunto, para que Deus formou o espírito do homem dentro dele? Para habitar no teu espírito. Então existe um lugar em você que Deus habita. Aleluia. Vamos correr, irmãos. Então, não é mais o local, não é mais físico, mas está dentro de nós. Por isso, não precisamos de uma data específica, aleluia, para celebrar nada. Não precisamos mais de data para celebrar aquilo, né? Para ter mais nenhum tipo de celebração. Todos os dias devemos celebrar. O culto é domingo por uma questão de trabalho, de segunda a sexta, né? E detalhe, o culto no domingo, ele não termina. O que termina é a reunião, porque o culto é contínuo. Aleluia! Como era o sacerdote oferecia, né? O sacrifício não era contínuo, a adoração não era contínua. Como estava o sacerdote no tempo de Samuel? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele chama quem? O menino Samuel. Então há um serviço que não é feito só nos dias de culto. Há um serviço que é feito todos os dias, porque nós somos reinos e sacerdotes, né? Nós não ministramos num templo, né? Mas nós ministramos nesse templo. Pega aí, irmãos. É profético para a tua vida. Amém, irmãos? Então, nós não precisamos mais de uma data específica para celebrar aquilo que mais ninguém pode fazer por nós. Mais ninguém pode fazer por nós. Por isso nós podemos celebrar o que o Senhor fez por mim e por você ninguém faria, irmãos. Tá? Então, irmãos, mas hoje é tempo, né? Hoje é tempo de invocar. Hoje nós podemos invocar o nome do Senhor. Hoje é tempo de nós buscarmos o Senhor enquanto nós vivemos, enquanto nós podemos achá-lo, irmãos, né? Hoje nós podemos viver sem com a presença dele. Moisés falou: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos impede de sairmos daqui desse lugar. Irmão, aonde você está, a presença de Deus está conosco. Aonde nós estamos, a presença de Deus está conosco. É por isso que muitos ataques, muitos livramentos que você nem imagina, né? Quando a coisa chega, tá a espada lá, tá os anjos lá, lá no Giraia te defendendo, né? O carro capotou, mas você não morreu, o trem bateu, mas você sobreviveu, porque Deus tem nos guardado, irmão. Deus tem nos guardado pela sua presença, aleluia, né? Note isto, tá? Não precisamos perguntar nada. Olha só, eles não precisaram perguntar nada ao homem do cântaro. Era só segui-lo. A instrução é essa: quando você vê o homem do cântaro, né, segue-o, e ele levará ao lugar espaçoso, um lugar no segundo andar, né, no outro plano, né, e ali nós vamos se celebrar. Então a instrução é essa: não precisa perguntar nada, só segue. Irmão, não precisa falar nada, só segue. Segue a orientação do Espírito, irmãos. Segue aquilo que o Espírito Santo determina bem para você. Que aquilo que ele determina bem para você, ele vai te levar no lugar da tua celebração, tá? Então segue o homem do cântaro. A instrução era segui-lo. E hoje não é diferente, né? Esse homem do cântaro que aponta, hoje não é diferente. Esse homem do cântaro que aponta o caminho, né? Ele vai nos levar ao lugar da celebração, né? Esse homem do cântaro que aponta o caminho, que apontava o caminho bem para João e para Pedro,
né? Ele simboliza o Espírito Santo que haveria de vir, aleluia, né? Eu já tinha antecipado, né? Ele simboliza o Espírito Santo que haveria de vir como nosso Consolador, que nos guiará a toda a verdade da realidade do Pai, irmãos. É esse aqui, ó. Porque quando eles chegam na casa, a casa era um lugar espaçoso, mobiliado, e ali era a casa do Pai. O Pai, o dono da casa, estavam ali, tá, irmãos? Então o dono da casa, né? O dono da casa, ei, aleluia, aqui tem outro aqui, irmãos. O dono da casa, ó, a casa tem dono, tá, irmãos? A casa tem dono. A casa tem dono, a igreja tem dono, irmãos. A igreja não é do CPF bem de ninguém, a igreja é celestial, irmãos. A igreja é celestial, a igreja tem dono. A igreja tem dono, a casa tem dono. Aleluia, a casa tem dono, não esqueça, a casa tem dono. Irmãos, o dia que você chegar na minha casa, tu vai chegar na minha casa, eu vou deixar você à vontade, mas você sabe que a casa tem um dono. A mesma coisa é a igreja, irmãos. A igreja, ela continua sendo de Deus. Ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas, né? Pedro, 3 vezes, tu me amas, apacenta, tu me ama, ministra, né? Cuida, apacenta. Pedro, tu me amas 3 vezes, irmãos, 3 vezes. Então, ó, mas esse rebanho é meu, tá, Pedro? O rebanho é meu. Tu só vai pastorear, mas o rebanho é meu, tá? Amém, irmãos? Então a casa tem dono, ela não é sua, a casa não é sua, não foi você que morreu por ela e nem ressuscitou ao 3º dia, né? Para dizer que a igreja é sua, irmão, muito cuidado, né? O Espírito, ele tem ciúme de nós, tá, irmãos? O Pai tem ciúme de nós, né? Nós erraríamos menos, muito menos se deixássemos, né? Perdão, irmãos, erraríamos menos se deixássemos nossos próprios instintos carnais e humanos e procurássemos seguir as orientações do Espírito. Certamente, irmão, se você fizer uma introspectiva aí, pudesse fazer uma retrospectiva da tua vida, muitos erros que você e eu meio cometemos foi porque não nos consultamos, né, o Espírito Santo. Então hoje nós erraríamos menos se nós tivéssemos consultado melhor ou mais vezes o Espírito Santo, né? O homem do cântaro sabe com exatidão onde é o lugar. Aleluia! O homem do cântaro, quem está te guiando, irmão, quem está te guiando, é por isso que Jesus disse: vinde após mim, né? Vinde, tá, após mim. Então aquele que está na tua frente está te guiando, né? Então o homem do cântaro sabe com exatidão o lugar aonde você deve chegar. Aleluia! Cuidado para não errar o caminho. Cuidado para não parar em qualquer lugar. E quando é que eu paro em qualquer lugar? Quando eu deixo de seguir o homem do cântaro da água. Quando eu deixo de seguir a orientação do Espírito Santo, irmão, eu vou parar em qualquer lugar. E quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Mas eu quero te dizer bem para você que o teu caminho, irmãos, o teu lugar, ó, é lá em cima, é ao lado do Pai, né? Você não é terreno, você é celestial. A tua identidade, o teu DNA não é terreno, é celestial. A matéria-prima foi feita do pó da terra, mas Deus soprou o pneuma, o fôlego de vida, e esse fôlego de vida é o teu DNA que te mostra que você é celestial. Por isso que Jesus veio, se encarnou, mas ele voltou. Voltou para o lugar que ele estava, e nós iremos voltar também para o mesmo lugar, ó Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não pare em qualquer lugar, né? Deixa o homem do cântaro de água te guiar. Cuidado para não parar em qualquer lugar, tá? Aleluia. Cuidado para não ir parar em qualquer lugar. Em lugar errado, irmãos, em lugar errado, que tem de crente indo para o lugar errado, não está no gibi, irmãos. Onde pode haver tudo, cuidado,
Tem lugares que pode haver tudo, que pode ter tudo, menos a pessoa de Cristo. Então, irmãos, tem lugares que tem tudo, menos a pessoa de Cristo. Tá? Então, cuidado, deixa o Espírito Santo vir te guiar, né? Tem tudo, né? Onde se pode parar, perdão aqui, irmão. Onde se pode falar de tudo. Tem lugar que pode se falar de tudo, né? Tem lugar que se fala-se de tudo, menos pregar a palavra com exatidão. Então, tem lugar que fala de tudo, irmão. Tu vai em determinado lugar aí, fala de tudo, menos da palavra, né? Tem lugares aí, irmãos, que plataforma virou lugar de coaches, né? Pastores, mestre, não ministram mais. Então, irmãos, deixa o homem do cântaro d'água assumir a direção da sua vida, da sua casa, do seu ministério. Aleluia! Cuidado com o lugar. Cuidado com o lugar que parece ser, mas não é, tá? Cuidado com o lugar que parece ser, mas não é. O homem do cântaro levou ao local da celebração. Cuidado com o lugar que parece ser, mas não é. Existem muitos falsos profetas hoje nos nossos meios. Existem muitos lugares, né, entre aspas, denominados igreja, mas quando tu entra nela, está mais para uma boate do que para uma igreja. Cuidado, irmãos, cuidado, tá? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é pregado em determinados lugares vem do céu, tem o céu como fonte. Esse é outro problema, irmão. Nem tudo que é pregado em determinados lugares tem o céu como fonte. A fonte, às vezes, né, é terrena, é diabólica, é gananciosa. A fonte, né, na maioria das vezes, é triunfalista. O evangelho que é pregado em determinados lugares, né, a teologia não é teologia bíblica, né, não é cristocêntrica, mas antropocêntrica, né, voltada para os desejos, as necessidades do homem. É a tal da igreja emergente, ela emerge, né, ela quer mudar a teologia bíblica. Cuidado, irmãos, deixa o homem do cântaro te guiar, porque se o homem do cântaro de água te guiar, tu vai passar longe desses lugares, né? Porque nem tudo que reluz é ouro, nem todo evangelho que temos visto hoje é o verdadeiro evangelho de Cristo. Cuidado, deixa o homem do cântaro de água te guiar. Nem todo o evangelho que temos visto hoje, né, a pregação do evangelho de hoje, tá? Não é. Cuidado, irmãos, não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Muito cuidado com isso, irmãos. O evangelho que Cristo não é pregado, o evangelho que o pecador, tá? Que o pecado não é confrontado, porque Deus ama o pecador, Deus quer salvar o pecador, mas abomina o pecado. Um lugar que Cristo não é mencionado, irmãos, um lugar que não há transformação, irmãos, corre desse lugar, irmãos. Corre desse, um lugar que a palavra não tem preeminência, um lugar que tem espaço para tudo, menos para a palavra, irmão, foge desse lugar. Um lugar que não tem o cantinho da oração, né, da consagração, irmãos, foge desse lugar, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nem todo o evangelho que temos visto hoje é o verdadeiro evangelho de Cristo. Cuidado com os engodos do falso profeta. Outra advertência, né? Pelo fato de nós não seguirmos o homem do cântaro da água, cuidado com os engodos do falso profeta. E tem assim, ó, falso profeta aí, falando sobre tudo, enriquecendo, mercadejando a palavra de Deus, fazendo fortunas, né? Lubridiando, enganando. São lobos disfarçados de ovelha. Cuidado, irmão. Sei que é pesado, mas cuidado. Eu sei que não é para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado para que a sua sede, né, o leve a beber de qualquer fonte. Cuidado com a tua sede. Não deixe que ela te leve a beber de qualquer fonte. Tá, irmãos? Não deixa que a tua sede te leve a beber de qualquer fonte, de qualquer água. Tá? Pois nem tudo que a terra está aplaudindo, o céu está aprovando. Nem tudo que a terra está aplaudindo, o céu aprova.
né? E o céu ainda continua governando a terra. Aleluia! O céu ainda continua governando a terra. O trono, aleluia! O trono ainda está ocupado. Tem alguém assentado nele. Tem alguém que tem um cetro da justiça nele. Tem alguém que... diante do trono há 7 olhos. Vai lá em Apocalipse, capítulo 4, né? Tem 7 olhos do trono. Esses 7 olhos percorrem toda a terra. Esses 7 olhos, nada está passando batido. O enriquecimento ilícito, nada está passando batido, né? O mercadejar da palavra, as fortunas que estão sendo feitas, mercadejando, fazendo a palavra, a igreja que é pura, que foi comprada lá na cruz do Calvário, foi gerada no dia de Pentecoste, né? Virou o meu mercado, né? Que diz aí, virou comércio. Cuidado, irmãos. Os 7 olhos, ele está passando por toda a terra. Nada está passando batido. Vai lá nas cartas, Apocalipse capítulo 2, né? Vai lá que tu vai ver que o Senhor ele passeia no meio dos candeeiros, no meio dos castiçais, dos 7 castiçais, tá? 7 castiçais, 7 olhos, 7 trombetas, 7 selos. Deus é perfeito, tá, irmãos? Então, o trono está ocupado e nada foge ao seu controle absoluto. E para finalizar, não há nada encoberto que não seja revelado. Se seguirmos o homem do cântaro de água, ele nos levará ao lugar amplo e mobiliado, onde nos assentaremos com o Senhor e com o Pai, no seu reino, e ouviremos dele: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Aleluia! Esse lugar espaçoso era profético, irmãos. Esse lugar espaçoso era o falar profético de Jesus para os seus discípulos, dizendo para ele: ó, não é só vocês 12 não, há muitos lugares, né? Por isso que esse lugar é grande, há muitos lugares, né? Cristo estava dizendo que ainda há muitos lugares para todos na casa do Pai. E para que todos possam estar na casa do Pai, o verdadeiro evangelho precisa ser pregado, né? E a casa, ela é do Pai, né? E a casa, tu não viu uma casa vazia, a casa era mobiliada, aleluia. Essas mobílias, ela simboliza, né? Ela nos fala do cuidado que o Senhor tem com a sua igreja. Ela ainda continua sendo pura, santa, imaculada, sem defeito. Ela é santa, irmãos. Então, essa mobília fala do cuidado que o Senhor tem com a sua igreja. Quando o Senhor pensou nos mínimos detalhes para o nosso deleite e antigozo até que venha o seu reino. Então, que Deus te abençoe e que você possa estar seguindo de perto. Não faça como Pedro, que na crucificação do Senhor, né, no martírio, no percurso, né, até o Sinédrio, seguiu de longe, mas segue de perto. Faça como João, que só João relatou quando o soldado vem e fura o seu lado direito. Somente João pôde escrever no seu evangelho aquilo que ele viu, porque ele estava perto, que viu que saiu sangue e saiu água. Sangue para a nossa redenção, e nós somos lavados pela pureza da água, pela palavra. Que Deus te abençoe. Esse homem do cântaro, ele simboliza o Espírito Santo. É ele que nos guia, é ele que vai nos levar, né, a esse lugar espaçoso, mobiliado, que hoje é a igreja, mas amanhã será o reino. Por isso que eu falei, a palavra diz: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma noite esplendorosamente abençoada e que a paz que excede a todo entendimento humano possa estar permeando, transformando, te alimentando, cuidando, te reformulando, te dando forma, né? Te conformando à imagem daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e amanhã nós estamos aqui no mesmo horário às 16h30 na nossa tarde profética. Que Deus te abençoe rica e poderosamente
em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa mesma paz que excede a todo entendimento humano, não só hoje, mas para todo sempre. A graça, o amor e as consolações do Espírito seja com todos vós, em nome de Jesus. Shalom! Conectados aos céus, levando as pessoas ao reino através da palavra. Que Deus te abençoe.